Deve ter mais notícias ao longo da semana, talvez não com tanta intensidade, porque nesse primeiro momento se espera que a delação comece a ser construída sem muitos vazamentos. E a gente vai falar de vazamentos. E esse processo de construção da delação já está gerando alguns embates internos, segundo o Hugo Gadelha. Ele disse que a delação do Paquito é marcada por desconfiança e disputa entre a PF e a PGR. A treta que vocês já sabem. O pessoal tá com medo aí do Gonê dar uma atrapalhada. Os bastidores PF e PGR travam uma guerra silenciosa para ver qual delas vai conduzir a delação. No gabinete do Mendonça, que não é só o Mendonça tem uma equipe de juízes que o auxiliam, né? Todo ministro do Supremo tem uma equipe de juízes. Há uma preferência para que a delação seja conduzida pela PF. Imagina por quê, né? O gabinete do magistrado tem mantido uma boa relação com os delegados do caso. Além da conexão, pesa ainda uma desconfiança de integrantes da própria PF e do Supremo, leia-se, do gabinete do Mendonça, da ala do Mendonça, do Fachin, do Fux, da Carmen Lúcia, e uma suspeita em relação à PGR, em razão da proximidade do Gonê com ministros do Supremo citados no escândalo. O temor é de que essa proximidade leve a PGR a aliviar a delação para alguns personagens. Em janeiro, a instituição rejeitou uma proposta de colaboração do empresário Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. O empresário prometia revelar tudo o que sabia sobre o esquema de fraudes na cadeia dos combustíveis, o que poderia atingir caciques graúdos do Centrão e até ministros do Supremo que mantinham relação com ele. Aí o Estadão hoje tirou o dia para fazer um editorial, para falar sobre a delação. Tem que ser com cautela, com serenidade, sem espetáculos, sem vazamentos. O movimento do banqueiro recoloca no centro do debate público um instrumento jurídico que tem sido mal compreendido e não raras vezes mal utilizado no país. E até adianta aqui nessas duas primeiras linhas. Eu coloquei esse texto aqui não para mostrar o que o Estadão está falando, mas sobre o que o Estadão não está falando. Até porque o que vem depois, que é uma fala de um grande advogado para a CNN, é a cereja desse bolo podre do Estadão. Delação premiada não é prova de coisa alguma. Trata-se de um meio de obtenção de prova, entre tantos outros, sujeito a requisitos legais muito bem definidos na Lei 12.850/2013. Entre eles, destacam-se voluntariedade do investigado ou réu colaborador, a utilidade das informações prestadas, a revelação da estrutura de uma organização criminosa e, principalmente, a imprescindível confirmação de seus termos por elementos probatórios diversos e independentes. Sem esses pressupostos, não há acordo válido a um discurso interesseiro. A delação de Paquito, portanto, deve ser recebida com um misto de serenidade e ceticismo. A história recente do país é pródiga em lições. Será um erro ignorá-las. Ponto. Quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, pronto, o Estadão vai falar de todas as delações que nos deixaram lições. A última, que abalou o Brasil, agora, recentemente, foi a do Mauro Cid. Então, creio eu que o Estadão vai falar disso, né? A delação mais importante desta era que estamos vivendo, da era Lula 3. Não é para falar de erros e problemas? Uma vez celebrados acordos de delação premiada, muitas autoridades arrefeceram o ímpeto investigativo, como se a palavra dos colaboradores bastasse para seus propósitos. Tá, será que vai falar do Cid? Não. No âmbito da Lava Jato, deve falar da trama golpista lá para frente, né? Não foram poucas as denúncias oferecidas pelo Ministério Público, com base quase exclusivamente em depoimentos de colaboradores, tipo o Cid também, né? Resultado: condenações, acordos e multas bilionárias anulados poucos anos depois, muito por decisões monocráticas do ministro Dias Toffoli, ele mesmo alvo potencial de delação do Paquito e a corrosão da credibilidade de um instrumento que deveria fortalecer e não substituir uma investigação policial. O caso do Master tem características ainda mais delicadas do que o esquema do Petrolão. O crescimento vertiginoso da instituição financeira sob a liderança de Vorcaro foi acompanhado para e passo pela construção de uma rede de relações entre o indigitado e a autoridade dos mais altos escalões dos três poderes. Não é trivial o potencial de comprometimento da cúpula da República com os negócios do escalacrado banqueiro. Sabe-se, por exemplo, que ao menos 2 ministros do Supremo, Dom Pedro III e Toffoli, têm vínculos insofismáveis com o caso Master. Ok. É nesse contexto, a delação de Paquito não só será firmada, de resto a etapa mais fácil, como terá de ser homologada pelo próprio Supremo. Forças muito poderosas atuarão para anulá-lo. Tá, aí que vem. É a necessidade de cautela diante da perspectiva de uma nova delação do fim do mundo, a tentação de transformar as confissões de Vorcaro em espetáculo ou instrumentalizá-las para fins político-eleitorais será enorme. Tipo a do Cid. Para os Vingadores, pode parecer um atalho para a solução de um caso de altíssima complexidade. Para parte da imprensa, irresistível, com personagens poderosos, episódios série. Em geral, a promessa de nova catarse. Buzilis é que não se faz justiça sob a lógica do entretenimento, mas sim com rigorosa e provas robustas. Tudo o que faltou na delação Cid. Por fim, a imprensa precisa se desvencilhar da cilada da espetacularização, o que fizeram com Bolsonaro. Tratou delações como clímax de escândalo de repercussão nacional, um erro que já custou caro ao país. A delação de Paquito deve ser apenas o começo, jamais o fim de um bom trabalho investigativo. Passada a hora do Brasil amadurecer para a cobertura midiática desses acordos e para cobrar investigações e processos bem instruídos, de modo a produzir decisões judiciais que resistam ao tempo. Aí eu falei que o que chama atenção é o que constata. Eles falam do problema, mas cita em termos genéricos a delação, que aí cita até a Lava Jato, mas não cita o Cid. Citado o Cid, né? E que vem a cereja do bolo para
arrematar o meu argumento. Aspas. Vazamento da delação de Vorcaro pode gerar nulidade, diz o Vilardi. Sabe que é o Vilardi, né? O advogado de Bolsonaro. Aí o Bruno Porto diz que no caso do Mauro Cid, não só vazou a declaração, como vazaram as mensagens que comprovaram que a delação era forjada e não há nulidade. Isso aqui eu falei, cara, não é possível. O Bruno, até escrevi, né, em 4 linhas, ele conseguiu, usei um termo forte, espancar o advogado que deveria defender as vítimas da delação lixo do Cid. Eu não entendo essa gente que tem um microfone da CNN e abre a boca pra falar besteira quando podia estar expondo que seus clientes foram perseguidos numa grande farsa. Parabéns, Bruno. Imagina, você, quando te perguntam uma coisa, você pode falar o que você quiser. Qualquer advogado sabe disso, ainda mais um bom advogado. A gente tá num momento do Brasil e o caso Master não é sobre o Master. O caso Master é o caso sobre a República Brasileira. É sobre os 3 poderes. É sobre esse regime podre que vem comandando o Brasil há mais de um século e que ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. O povo sofre, paga a conta, e o andar de cima tem cada vez mais benesses, os supersalários não param de crescer, existe um roubo institucional, uma quadrilha no poder, o Vorcaro deixa ser comprovado. Então tu tem assim, a oportunidade de demonstrar que não só o seu cliente, mas como o principal fiador desse movimento que tenta resgatar o Brasil na mão dos sequestradores, que é Bolsonaro, tu tem a oportunidade de falar em rede de TV nacional que, olha, tu podia até falar o seguinte: você quer que eu responda como professor ou como, sei lá, brasileiro? O cara fica meio assim, né? Você fala assim, não, porque o que ensina na faculdade é uma coisa, mas na prática do Brasil funciona outra. Na faculdade ensina que vazamento gera nulidade, mas no Brasil, vazamento só gera nulidade se for contra, sei lá, se for para favorecer o regime. Olha o que aconteceu com o Cid, olha o que fez isso, olha o que fez aquilo outro. O Vilardi foi o cara que no julgamento olhou pro Cid e perguntou, e aí, essa conta aqui, Gabriela R4702, você conhece essa conta? Você conhece a conta do Instagram? Você utilizou essa conta? E o Cid usou. Depois foi aquele expose de maravilhoso na Veja. Eu não consigo compreender as pessoas que têm um microfone, a chance de trazer a verdade e corrigir os rumos do judiciário que faz parte. A advocacia se mostra aí insatisfeita, a defesa oral vem sendo cerceada, a crítica do OAB, não pode ter inquérito infinito. Aí tem a oportunidade e fica lá falando nada, coisa nenhuma. Comentários técnicos. Não leva a lugar nenhum. E eu acho importante rebater, e a turma da Globo me dá razão. Encerramos o vídeo ontem, lá com aquele texto do Pablo Artrado, falando que o caso Master tem tudo para ser a virada de chave, que inclusive vai libertar Bolsonaro e todas as vítimas desta ditadura, porque o povo está acordando. Aquela pesquisa do Meio Ideia mostra isso. Hoje, a maior parte dos brasileiros já sabe, o 8 de janeiro foi uma farsa. Essas condenações de golpe foi uma farsa, nunca teve nenhuma porcaria de golpe nenhuma. Golpe da Disney. Aí, nossa deixa, o próximo tema, falei que o Master era só a introdução. Escândalo contamina as pesquisas, azedo do clima eleitoral e pressiona Lula a reagir. Essa não é a primeira notícia sobre o tema, tem várias. Mas o Master domina o debate público e eleva peso da corrupção na avaliação dos eleitores. Aí a Ana fala, né? E não é só isso, o povo está cansado de pagar tanto imposto. Chegamos no ápice do descontrole econômico com milhões de pessoas endividadas. Chega, ninguém aguenta mais. E as pessoas estão começando a entender que imposto é uma decisão do Lula. Esse aumento de impostos é decisão do Lula, não é um fenômeno natural. Não é assim, do nada caiu uma super chuva, um terremoto, uma tsunami, não. Imposto é decisão de seres humanos. E que seres humanos? Do Lula. Acredite se quiser. O Lula não é um ET não, né? Dizem que é uma cópia, mas não. É um ser humano ainda. Esse tipo de decisão. Só porque eu falei que não é. E o que é que a gente também comentou no vídeo ontem? Que hoje, 97% dos brasileiros ouviram falar do Banco Master. Em torno de 75% disseram que estão acompanhando o caso até com alguns detalhes. Não é tão detalhado assim, mas sabe alguns detalhes. E 22% mais ou menos só sabe que tá rolando, mas não tá muito por dentro da situação. Ou seja, hoje você tem 3 a cada 4 brasileiros prestando atenção. Tão ligeiro no caso do Master. É um caso que realmente está tomando mentes e corações. Infelizmente, nem tudo relacionado ao mar, nem todos os assuntos da política têm essa reverberação que o caso do Master tem. Mas é inegável. As pessoas estão acordando, dia após dia. E quem acorda